Olá pessoal, graça e paz. Obrigado a você que está mais uma vez com a gente aí no Vocação Podcast. Esse que é o nosso bate-papo semanal, onde a gente sempre tem procurado trazer uma conversa importante, relevante, uma conversa que vai abençoar você. E hoje num tom muito festivo, né, Hélio? Pois é, Nós estamos fazendo um ano cara. de Vocação Podcast. A gente tem que agradecer muito a você que está acompanhando a gente. Você tem sido aí o principal combustível para esse projeto, né? Quando você se inscreve, quando você segue o nosso canal, se você não está fazendo isso, faça isso, tá? Não custa nada para você. Aí no YouTube, clica aqui no botão se inscrever e tem a opção também do sininho, né, Hélio? Isso mesmo. Ativar o sininho para sempre receber conversas. Receber a notificação, a gente lançou o vídeo, vai estar. Já a pessoa recebe a notificação, já vê e já vai lá conferir. Então, assim, a gente sempre está produzindo aí material novo, então toda semana, todo sábado às 15 horas você vai estar recebendo um vídeo novo, mas também a gente sempre está lançando shorts, a gente está lançando alguns trechos de entrevistas, então se você se inscrever e ativar o sininho, toda vez que tiver um conteúdo novo você vai receber isso aí com exclusividade no teu celular, tá? E também dizer que nós estamos em várias outras redes sociais. Nós estamos no Facebook, no YouTube, no TikTok, no Kawaii, no Deezer, Amazon de áudio, né? Cast. O Deezer, Apple for Podcasts, Amazon Music e o Spotify, tá? Então você pode acompanhar a gente em toda a rede social que você tiver. Se não tiver o Vocação Podcast na sua rede social, aí entre em contato conosco no WhatsApp, tá? O nosso telefone é o DDD 18 99737 9063. Repetindo o DDD 18 99737 9063. Esse é o nosso telefone, tá? Você pode entrar em contato conosco. É também a nossa chave Pix. Se você quiser fazer uma doação para nós, qualquer valor já nos ajuda para cobrir os custos aqui, mas a gente pede que vocês entrem em contato, dê o feedback de vocês, que vocês possam deixar uma mensagem aí para nós, uma sugestão de pauta, né? Isso. Muita gente tem entrado em contato com a gente aí, sugerindo alguns entrevistados, então entre em contato conosco, tá? E também agradecer aí o pessoal da Água A, da Água G, que tem abençoado a gente aí nesse novo momento aqui do Vocação Podcast e que é uma excelente oportunidade para você que está nos ouvindo, tá? Então, assim, eu não sei se você já se hidratou hoje, se você já bebeu água, mas se não fez isso, faça isso agora, tá? É importante a gente investir na nossa saúde, investir aí no nosso corpo e essa é a proposta aí da Água A e da Água G. Nós estamos falando aí de uma água com pH de 7,71, é uma excelente água com minerais aqui que vão poder te hidratar e essa é a principal proposta, tá, pessoal? Vamos investir na nossa saúde, tá? Você pode encontrar a Água A e a Água G nos melhores supermercadistas e nós temos também a Tex Lemon, né? A minha Tex Lemon, a Tex Lemon, que todo o episódio o Hélio tá tomando ela aí, que é uma excelente proposta para você que gosta aí de uma água mais saborizada, né? Tem muita gente que vai no restaurante, quero uma água com limão e gelo, né? Aqui você já tem essa opção, o gelo já tá dentro da água, tá? O limão já tá na água, então você pode ter essa opção também que eu tenho certeza que é uma opção diferente aí de você se hidratar, mas ainda mantendo a qualidade dos produtos, tá? A água A e a água G é água que mata a sua sede. Bom, e nós estávamos já querendo conversar com o pastor Luiz desde que nós começamos esse projeto. Atendendo a milhares de pedidos ao redor do Brasil, cartas quilométricas que chegavam, enfim, trouxemos a figura. O pastor Luiz. Pastor, obrigado, tá, por ter aceitado e para nós é um motivo de muita alegria porque é uma data muito simbólica para nós essa gravação de um ano, então a gente fica muito feliz da gente estar podendo entrevistar o senhor aqui, tá? Muito obrigado por ter aceitado. O senhor é natural, a gente estava conversando aqui, o senhor é natural de Monte Aprazível. Monte Aprazível, região de São José do Rio Preto. Mas o senhor viveu lá há pouco tempo? Eu nasci lá e com 2 anos minha família mudou para São José do Rio Preto. Então foi lá a minha cidade que eu cresci, até sair de lá para entrar na polícia e depois não voltei mais. A família do senhor já era cristã? Como é que foi esse processo? O senhor nasceu num berço evangélico? Ou o senhor teve um momento de conversão na história do senhor? Eu não sei o que é berço evangélico, mas na família que eu nasci, não era. Meu pai era alcoólatra. Fim de carreira. Já tinha uma sentença médica de que ele não teria vida por mais 2 anos quando ele se converteu. Meu pai se converteu num culto ao ar livre, tinha alguns irmãos lá em Monte Aprazível,
aquele pessoal da tenda, aquelas igrejas pentecostais, e ele, bêbado, aceitou Jesus. O senhor tinha, a mãe do senhor era viva? Sim, meu pai e minha mãe, nós éramos em 7 irmãos. Aí, ninguém era evangélico, então meu pai foi o primeiro. Ele aceitou Jesus e no dia seguinte ele começou a ser liberto daquela cachaça lá. Ele bebia de cair mesmo. E depois dessa conversão ele se tornou um cristão radical, firme, e tinha 2 anos de previsão de vida, acabou vivendo mais 40 anos e nunca mais bebeu. E o senhor tinha quantos anos nesse 2 período? anos. Então foi bem, Meu bem pai recente. se converteu, eu tinha 2 anos, E aí, como é que foi? Ele passava isso para o senhor? Ele cobrava ir na igreja? Como é que era esse processo? Então, só meu pai se converteu, a galera toda não, né? Meus irmãos que eram mais velhos, não. Então ele pegava bem no pé da turma mesmo, ele era bem radical. E eu me lembro que durante a minha infância, pré-adolescência, adolescência, ele tentou fazer de mim um cristão, meio na marra, mas não conseguiu. Eu ia na igreja porque ele me levava, frequentei as primeiras EBDs porque ele me levava. Isso na Assembleia de Deus? Não, na igreja que ele se converteu. Uma igreja, era uma comunidade local lá em São José do Rio Preto chamada Creio Eu na Bíblia. Não sei se ela existe até hoje. Era um pastor que fundou essa igreja e ela estava crescendo na época. Acho que ela era dissidente da Quadrangular, mas era uma igreja bem rígida no vestiário, nos costumes, e ele se tornou um cristão de lá. E eu ia nessa igreja com ele, mas eu era um filho de crente, não peguei paladar. Não tinha vícios no mundo, né? Não bebia, não fumava, mas também não era crente. Eu ia na igreja, pessoal. Até quando eu já estava entrando na minha juventude de fato, 16 para 17 anos, aí nós mudamos de lugar e para onde a gente foi morar, eu tinha uns vizinhos que eles eram crentes da Assembleia de Deus. E aí fiz amigos com os vizinhos que eram os jovens da minha idade e eles eram firmes, eles eram crentes mesmo, oravam, liam a Bíblia, estudavam a Bíblia, virei amigo deles. E aí nessa amizade eu acabei indo para a igreja e me converti de fato. Quer dizer, boas amizades influenciam para o bem e más amizades influenciam para o mal. Isso é vero, é uma verdade. Que coisa, né? Às vezes essa questão é interessante. A criança às vezes não é influenciada pela família, mas é pelos amigos, né? Então como é importante manter essa relação de boas amizades. E esse processo para o senhor de conversão foi um processo difícil? Foi um processo natural? Foi natural, porque o sonho de meu pai era me ver crente, né? Ele queria que eu fosse cristão. E eu não me lembro. Ele me dizia que quando eu tinha 5 anos eu cantava na igreja. Diz que eu orava pelos enfermos. Eu não tenho a menor memória disso. Ele me fala disso. Então o sonho dele era me ver crente e ele não conseguia. Aí quando eu fiz esses amigos que eu comecei a ir para a Assembleia de Deus com eles, lá tinha um pastor, foi o pastor da minha conversão. Lá eu peguei gosto pela palavra, gostei do jeito que ele pregava, o jeito que ele ensinava. E ao me interessar pela palavra, eu comecei a mudar sem eu perceber. Mas até então o senhor não tinha conhecimento nenhum de Bíblia, de Deus? Nada. Só sabia que meu pai era crente e que a religião dos crentes era boa, porque eles falavam que era boa, mas eu não sabia nada. Eu fui ter essa primeira experiência com esse pastor, que foi o pastor da minha conversão, lá em São José do Rio Preto. Na igreja do meu pai, acho oportuno dizer, na igreja do meu pai, os pregadores tinham mais ou menos o mesmo estilo e eu não entendia o que eles falavam. Eles gritavam um pouco, citavam muitas referências, pregava tipo aquelas metralhadoras assim, sem pausa, sem respirar. Bem pentecostal mesmo. Isso, né? Então não me prendia. Quando eu fui para a igreja dos meus amigos, lá tinha um pastor alto, magro, negro, dócil, um homem muito amoroso, e ele pregava calmo.
pregava calmo, não gritava, ensinava. O senhor acha que isso formou o pastor que o senhor é hoje? Porque o senhor é um pastor que, apesar de ter vindo da Assembleia de Deus, o senhor é um pastor muito calmo, né? Eu creio que sim, porque eu fiquei tão impressionado com o alcance da palavra na minha vida, porque meu pai tentou fazer um crente e de mim não conseguiu. Quando eu comecei a ouvir a palavra e entender, eu nem dei conta, eu já tinha uma Bíblia, eu já me interessava por ela, eu orava para dormir, eu orava para comer. Isso era o sonho de consumo do meu pai, que ele tentou fazer isso no braço muito tempo. E aí, com pouco tempo de paladar pela palavra de Deus, eu percebi essa mudança, uma mudança. Não era igual meu pai querendo empurrar a goela abaixo. Ela brotou. Brotou, e eu fiquei tão impressionado com essa mudança na minha vida para melhor, que eu me apaixonei pela igreja, me apaixonei pelos cultos, eu não perdia culto. Nós éramos um grupo de jovens lá, bem interessados nas coisas de Deus, e nas minhas orações, eu orava a Deus pelo pastor. E eu me lembro de estar orando a Deus mais ou menos assim: Senhor, esse tipo de gente que se coloca atrás de uma Bíblia, com o microfone na mão para falar a tua palavra, é muito importante. Abençoa eles onde eles estiverem, multiplica-os. Que sem imaginar que o senhor um dia seria pastor. Jamais teria pretensão de ter essa audácia, ser egocêntrico, imagina. Eu queria abençoá-los com a minha oração, então eu orava por eles, pedia que Deus os multiplicasse. Falei, feliz do lugar que tem um pastor como esse. E, orando por eles, Deus me fez um deles. Mas eu fiquei muito tempo orando por eles, agradecido mesmo pelo trabalho que eles faziam de abrir a Bíblia, ensinar. E isso daí é poderoso na vida de quem ouve. E o senhor estava com quantos anos nessa época que veio a conversão de fato? 17. Com 17. Ainda não tive a maioridade ainda. Não, 16 para 17 eu me batizei. Uhum. E, pastor, baseado nessa experiência do senhor, os estilos de pregação. Tem aquele que é mais enérgico, tem esse que é mais dócil, que falou a linguagem do senhor. Como que o senhor vê essa diferença de estilos? Ela é importante coexistir, tanto esse estilo mais enérgico quanto esse mais dócil? Eu creio que sim. Eu creio que sim, porque Deus, ele, quando usa alguém, ele não descaracteriza a pessoa. Quem faz isso é a religião. Você pode ver que tem algumas igrejas que todo mundo é moldado para falar igual, fazer com a mão igual. Meu irmão, meu amigo. Isso a religião faz, mas Deus não. Você pode ver que na Bíblia, Deus usou cada um dos escritores no estilo deles. Quem lê Mateus sabe que ele é diferente de Marcos. Quem lê Marcos sabe que ele é diferente de Lucas. Quem lê Lucas sabe que ele é diferente de João. E assim, quem lê as cartas de Paulo sabe que ele é diferente dos quatro. Deus foi usando cada um no seu sua estilo. característica. Né? Tanto Pedro impulsivo como o João amoroso, Deus não falou para João, você tem que ser igual ao Pedro. Pedro, você precisa ser igual ao João. Então Deus usa o estilo de cada um. Eu acredito que todos. E aí as pessoas que, do mesmo jeito que eu me identifiquei com esse tipo de pregação, tem gente que se identifica com a outra. A mais gritada, mais impulsiva. E a multiforme graça de Deus, né, pastor? Tem gente que vai ser alcançada ali, vai ser abençoada ali. Com certeza. E ela com Deus, né? Uma coisa que o senhor uma vez falou para mim há muito tempo atrás e isso ficou nas minhas referências, aquela experiência que o senhor teve de um bom emprego em São José do Rio Preto e que o senhor, mesmo assim, sempre colocou Deus na frente do projeto. Se o senhor puder contar um pouquinho para nós daquela experiência que o senhor teve? Foi uma experiência marcante que eu acho que eu já realmente falei ali em algum culto, ficou até gravado, né? Eu vinha da área de construção, nós éramos uma família muito pobre, meus irmãos todos trabalhavam na área de construção e eu trabalhava com eles também. O senhor foi pedreiro, o senhor vem de pedreiro mesmo. Azulejista, fui servente, fui tudo que você pensar. Se eu for falar tudo que eu fui aqui, a lista é grande, mas não é nada que você vai se interessar para indicar para alguém. Uma infância muito sofrida.
E eu me lembro que nessa época, quando eu fiz 18 anos, eu já tinha minha habilitação. Um decorador famoso lá de Rio Preto, uma vez, ele me chamou para trabalhar com ele. Ele era decorador de clubes, fazia baile de debutantes, ele fazia de tudo. Que hoje o pessoal aluga para fazer decoração de casamento, de festa de 15 anos, esse tipo de coisa. Isso aí estava começando ainda. Ele era muito famoso, ele precisava de alguém de confiança, porque ele tinha muitos garotos que trabalhavam com ele, menor de idade. Ele queria um garoto que já fosse habilitado e que fosse de Rio Preto a São Paulo comprar as coisas no atacado, as flores, tudo que usava para decoração, que tivesse essa habilidade para ir até São Paulo e voltar. E eu comecei a trabalhar com ele, eu gostava muito de dirigir, cuidava bem dos carros. E ele gostou muito do meu serviço e ele me deixava eu ficar com a caminhonete dele para ir para a igreja. Então fui muito abençoado. Com 18 anos eu tinha uma F1000 seminova, abastecida, para mim ir para casa, ficar com ela, ir para a igreja, para o culto. Eu só teria que cumprir a missão dele quando ele precisava. E aí nós tivemos problema que o serviço dele, o pico era fim de semana. E eu era vice-líder do grupo de jovens na época, já com 18 anos. Eu ajudava lá o grupo de jovens pequeno. E para mim o culto de domingo era inegociável. Que interessante isso, né? Era inegociável. E ele começou a precisar que eu viajasse de sábado, de domingo. E eu falei para ele que não me ia dar. E teve uma vez que eu faltei no serviço, deixei ele na mão porque era um culto especial dos jovens. E eu nem pregava, eu só ia no culto. O senhor era só uma pessoa que participava. Isso. Não tinha cargo. Estava ajudando. E aí ele ficou muito magoado. No dia seguinte ele falou para mim que ele ia precisar me demitir, mas que ele queria me dar uma chance. Ele falou: você sabe quantos jovens gostariam de estar no seu lugar? Eu falei: olha, eu imagino. Por quê? Porque ele me dava dinheiro com sobra para comer à vontade. Ele confiava, ele não pedia nota de nada. Ele falava: eu gastei tanto, sobrou tanto. Na época era dinheiro mesmo, não tinha cartão ainda, era dinheiro. Ele nem contava, ele confiava. Então ele me deixava a caminhonete, ele deixava eu comer o que eu quisesse. Ele chegou a falar para mim: se tiver algum irmão seu para você não viajar sozinho, se quiser levar, pode pagar para ele, tá certo? Caramba. Aí ele falou: você sabe quantos jovens gostaria de estar na sua posição? É um trabalho dos sonhos, né? De muito jovem. Para quem saiu de onde eu saí da construção. Então eu pegava, por exemplo, a caminhonete, eu ajudava a fazer culto ar livre, carregava o som da igreja, levava as pessoas para lá, para cá. E ele deixava, não tinha problema Ele nenhum. sabia. Tanto é que nesse dia que ele ia me demitir, ele falou assim: eu já não te dei a caminhonete, toda a liberdade para você fazer o que você tem que fazer lá de segunda a sexta. Agora, sábado e domingo não. E tinha sábado e domingo que ele não precisava. Eu ficava com ela também. Eu falei: de vez em quando que eu preciso, mas você não pode falhar. Aí eu peguei e falei para ele que não. Quando tivesse cultos, eu não abriria a mão de ir para a igreja. E aí nós nos demitimos. Eu e ele entramos em acordo que eu queria sair, ele lamentando, e eu também, né? Mas eu escolhi. E como foi o dia seguinte disso? Porque o senhor voltou para a construção, o senhor ficou desempregado. Voltei para trabalhar com meus irmãos. De boa. Perdi essa... Mas tudo isso foi sendo decisões corretas, que Deus foi abrindo as portas. Uma delas foi logo em seguida, com 24 anos. Isso aí estava acontecendo com 21 anos, 22 anos. Com 24 eu consegui entrar na polícia, que eu não tinha muita condição, muito preparo para entrar. O senhor tinha estudo, o senhor tinha feito uma faculdade? Não tinha estudo nenhum. Na época a polícia estava precisando muito de policiais, e eles abriram um concurso que exigia nível de 2º grau, porém não exigia o canudo. Não tinha que mostrar o diploma. Você tinha que passar. Passar na prova. Eu jamais me atreveria a me inscrever para um concurso desse, porque eu sabia que eu não tinha condições de passar. Eu mal tinha feito o 1º grau.
Primeiro grau é oitava série, né? Oitava série. Acho que é. Tinha chegado na marra ali na oitava, então não tinha nem o segundo. E um dia um amigo meu, que hoje já partiu, pastor também, ele era formado, ele falou, vamos para São Paulo fazer inscrição para soldado da polícia? Falei, Cláudio, eu acho que eu não dou conta. Ele falou, você não tem nada a perder, não passou, tentou pelo menos, e não está precisando mostrar o diploma. Você só tem que ser, e ele tinha faculdade. Eu não me lembro mais agora no que ele era formado, mas ele era formado e ele disse, a gente tenta, se deu, não deu, vamos orar. Mas era um absurdo eu orar para passar. Então, era uma época de desemprego, governador Maluf, não sei se vocês lembram disso, acho que não, né? Que ano que era? Era 1982. A gente estava numa inflação começando a gigantesca, desemprego. Então, o desemprego fez com que a concorrência por vagas era gigantesca. Então, eles peneiravam. Eles peneiravam bastante, pegavam as melhores E era uma notas. boa profissão? Era um bom salário? Era um bom salário. No meu caso, principalmente, era um excelente salário. Mas a prova que era um bom salário é que tinha muita gente formada. E esse rapaz, o Cláudio, que na época não era pastor também, ele era jovem igual eu, ele não passou. Ele passou no primeiro e no segundo exame, depois ele reprovou. E eu fui até o fim, Deus me abençoou, fui até o fim, passei e entrei. Eu acredito que é fruto das minhas escolhas, né? Deus honrou, né? Deus foi me abençoando, abrindo as portas. E como foi essa experiência agora, uma pessoa que saiu de uma família pobre, que era da construção civil, daqui um pouquinho ele se viu como um policial militar do estado de São Paulo. Foi muito desafiador aprender essa rotina do policial? Como é que foi essa experiência para a pessoa do Luiz Carlos? E o senhor foi para São Paulo, para atuar em São Paulo, ou continuou? Eu fiquei, na época para você, do primeiro exame que você fazia até o último, você ficava quase um ano prestando concurso. No primeiro você ia lá, eles te mediam, te pesavam, você tinha que ter peso e altura, eu passei na rapa. Na altura? Entrava a idade mínima de 1,64, eu bati 1,64, esticando o pescoço. Uma botina mais alta ali. Não, é descalço. Descalço? É descalço, senão todo mundo entrava com a botina. Deixou uns cascão na sola do pé, deu pé. Então, eu saí de Rio Preto, ia lá em São Paulo para fazer isso. Depois você vinha, fazia o exame geral, que era português, matemática e tal. Depois você vinha, fazia o psicólogo. Depois você vinha fazer o físico. Depois você vinha fazer o TAF, que é o teste de aptidão física. Então você fica quase um ano. Eles remarcam cada 15 dias, cada mês. Só gastando, né? Até então você não tinha soldo nenhum? Não, eu tinha uma motinha na época, eu tive que vender ela para bancar isso. Foi investimento. Foi, E aí quando chegou na última fase que eu fui chamado para ir para a escolinha, aí tinha vaga em Santos. Aconteceu um episódio meio trágico, não sei se seria o caso agora antes de ir, mas eu acabei indo fazer escola em Santos. Fiquei lá 8 meses em Santos. Depois eu fui classificado em Santo André. Fiquei 4 anos lá e sonhava em voltar para Rio Preto, né? Amava Rio Preto, gostava de lá, gostava da igreja, dos irmãos, era a cidade dos meus sonhos. E não voltei até hoje. De lá acabei vindo para Araçatuba. Então, mas foi muito difícil a adaptação, porque imagino que a vida de um policial militar, pelo menos com certeza o policial militar hoje não é o mesmo policial militar de 1985, com certeza. Mas a gente vê que o policial ele tem que ser truculento, ele tem que ser uma pessoa mais enérgica. Não consigo ver um policial amoroso como é o pastor Luiz Carlos, ou como a referência que o senhor teve lá daquele primeiro pastor. Como é que foi essa adaptação? Olha, no começo eu ainda não era pastor, eu era um jovem já comprometido com Deus, já com paladar pelas coisas de Deus. Sabia que eu estava entrando, muita gente falou que eu ia entrar numa corporação que eu ia me desviar.
E como de fato no começo eu acabei me afastando da igreja, não me desviei de ir para o mundo, mas me afastei das atividades por um período de 3 anos. E depois eu voltei para nunca mais. Mas essa adaptação ela foi tranquila porque na época a polícia era muito respeitada. São outras épocas, né? Ninguém enfrentava o policial igual hoje. Sair no braço, não aceitar uma abordagem. Então o policial ele era muito respeitado, principalmente na Grande São Paulo, que a polícia ela era mais violenta e tal. E num primeiro momento eu fui trabalhar numa companhia de trânsito. Então as ocorrências eram menores. E fiquei lá esse tempo e a gente puxava algumas escalas ali no policial ostensivo. Cheguei a trabalhar com alguns policiais mais truculentos. Mais truculento e tal, mas eu era da paz, eu era sempre tem um policial bom e ruim, né? Mas se precisasse dar uns cascudos, dava, né? Não, eu era daquele um que falava, não precisa disso. Verdade. O cara já se rendeu, não precisa dar um cola-brinco nele. Eu estava sempre na retaguarda e não tinha essa pegada de violência, isso desde sempre. Mas já participou de troca de tiro? Não cheguei. Cheguei a participar assim, de ocorrência que teve troca de tiro, mas eu trocar tiro assim, cara a cara, não. Ocorrência que teve tiroteio, tiro pra cá, tiro pra lá, mas a gente não sabe nem o desfecho, aquelas quebradas lá da Avenida do Estado, não sabe nem como é que terminou. Então eu tive pouca experiência de um policial de rua, porque com 4 anos, de 2 para 3 anos, fiquei 4 anos em São Paulo, mas de 2 para 3 anos eu já entendi que a rua não era muito para mim. A rua, para você ser um bom policial, vai ser difícil você ser um bom cristão. É mesmo. Encrenca o tempo todo, né? Só problema, né? O policial de ronda, ele só vê problema, né? O rádio só te chama para atender a ocorrência. Ocorrência é encrenca. É difícil ocorrência boa. Então, como eu tinha aprendido a tocar trompete na igreja do meu pai, teve um policial que foi uma vez lá dar aula, formar uma banda, e eu aprendi um pouquinho de tocar trompete. Aí eu vi que na polícia tinha corporação musical, eu fui lá e fiz um teste para entrar na corporação musical e entrei, consegui passar. A partir dali, a gente muito pouco trabalhou como policial, a gente trabalhava mais nessa área cultural dos eventos. Que é um braço da polícia, sim, né? Existe até hoje. Ela é muito importante para... Tem muito pedido das prefeituras, dos departamentos culturais, das datas cívicas, da rotina do quartel, os desfiles e tal. Então eu fui para lá e fiquei 22 anos ao todo. Na corporação. E esse tempo de banda, de banda musical, você anda armado, usa arma, faz algumas escalas extras, como campo de futebol, exposição de animais. Jogo de futebol, então o senhor participava? Pacaembu, Morumbi? Eu trabalhei em Santo André, então eu não cheguei lá pro lado da São Paulo mesmo, fiquei na Grande São Paulo. Agora no estádio do Santo André, eu peguei muita escala ali. Bruno José Daniel, né? O estádio lá. Estádio Bruno José Daniel. Ali, os times grandes passavam tudo por ali, então dava muita gente, muito tumulto. Era muito problema? É encrenca, direto. Time de futebol é problema. Naquela época, separando as torcidas, era o cordão, né? Fazia negócio muito precário, né? Se desse briga ali... Verdade. Chegamos a dividir torcida com um cordão de policial. Olha isso. Misericórdia. Sai uma faísca ali. Mas o pessoal respeitava muito a polícia. A polícia baixava o cacete mesmo pra valer. Cacetete na mão e couro. E o pessoal sabia que se eles entrassem, os primeiros iam... Então tinha muito respeito. Ainda funcionava o cordão. Hoje, se fizer isso... Já engole o policial. Morre tudo. Pastor, mas aí na sua visão, o senhor pontuando, né, antes da sociedade respeitar mais a figura do policial, na sua visão, o que piorou? O que mudou pra lá? O que mudou essa mentalidade? A corporação ficou mais fraca. A imagem da instituição, é uma questão cultural do povo em lidar com lei, com
hierarquia. Na minha opinião, é uma questão cultural. Porque você pode ver que quando muda a liderança do país, quando, por exemplo, o país vai mais para a esquerda, o país inteiro fica mais violento. Se valoriza menos a lei e se valoriza mais o crime. E aí quando você vai fazer um concurso para fazer policiais, por exemplo, quando a polícia faz um concurso, ela pega pessoas paisanas. Você vai montar a mente desse camarada lá dentro para ele trabalhar dentro da lei, você vai formatar ele. Então não adianta nada, por exemplo, a gente ter lei europeia e ter candidatos brasileiros. O executivo... Ele já traz dentro dele aquilo lá que ele vai baixar o cacete, porque se ele não fizer isso, né? No país que ele vive é assim, se ele não fizer ele vai apanhar, se ele não matar ele vai morrer, então é cultural. A polícia americana funciona. Por quê? Porque no concurso lá entra candidatos americanos, com educação americana, com formação americana. Então, é cultural. Eu tinha pensado nisso, mas tem razão. É, a né? diferença, né? A formação de mão de obra é fundamental para a instituição, né? Ô, pastor, e aí mais um ponto. O senhor disse que o ambiente da rua é um desafio pro policial cristão ali. Dentro das suas experiências, teve alguma situação que o senhor observou ou sentiu assim que acabou interferindo um pouco na fé, na forma de ver o mundo ali, alguma coisa mais pesada? Como que foi? Não chegou a interferir, mas eu sabia que tinha uma linha que eu não podia passar dela. Por exemplo, eu trabalhei no mano a mano ali no João e Maria ali, quando você trabalha em dupla, no ostensivo. Eu cheguei a trabalhar com policiais que eles chamavam a gente de recruta o tempo todo. E aí recruta, né? Antigão. Era cara que já tinha matado, enfrentado bandidos. Então se você ficar ali e conviver com esse tipo de gente, não que eles eram ruins, eram ocorrências, mas você vai virar um deles. Porque você não pode você não pode amarelar diante de uma ocorrência. Ali é um policial depende da vida, a vida do outro depende da atuação dele. Então se tiver ali um que está no meio de uma ocorrência e o outro não for ponta firme, então eu entendia que se eu ficasse ali ia acabar acontecendo comigo. De uma hora você precisar atirar para se defender e acabar ter isso no seu currículo. Eu matei um, matei dois, matei três. Então... Mas a polícia traz alguma punição ou isso é mais a questão psicológica, mesmo de você deitar a cabeça no travesseiro e saber que matou uma pessoa? Não, a polícia, todas as vezes que a ocorrência toma essa proporção, ela julga. Se você errou, traz punição severa. Entendi. Você perde e às vezes você é julgado na justiça comum. E quando pode acontecer de você ser absolvido na justiça comum e ser condenado na justiça militar, que é mais rigorosa do que a comum para o militar. Quer dizer, não é essa bagunça que a gente acha que o policial pode fazer o que ele quiser e não vai ter Porque muitas punição. vezes o policial morre porque ele reluta em tomar decisões drásticas, porque ele sabe que ele vai responder. Ele tem segundos ali para decidir, mas as pessoas terão meses para condená-lo. Avaliando, ouvindo provas. Então você está no meio ali. Eu já sabia que se eu ficasse ali eu ia me tornar um deles, e eu não queria. Eu queria ser uma bênção na polícia, como Deus abençoou que eu fosse. Por exemplo, quando eu entrei na polícia, na banda de música, que era Araçatuba mesmo, quando eu cheguei aqui em 87, nós não tínhamos quase cristãos no quartel. Nem na administração, nem nos policiais de patrulhamento e muito menos no corpo musical. E com o tempo eles foram aparecendo, fruto de uma conversão aqui, outra ali. Então era isso que eu queria, ser um cristão dentro da polícia militar. Eu não tinha essa vocação para policial militar, para ser herói. Não tinha essa pegada de ser briguento, violento. Sylvester Stallone, que vai andar com a Rambo. metralhadora, Rambo. Até pela estatura não dava para ser nada disso. Mas os pequenininhos na polícia são eles que resolvem muitas vezes. O baixinho que é bravo, né? É ar comprimido, né? Raiva comprimida. Não sei se é vontade de ser grande, né? Uhum.
E- Eles costumam ser bons atiradores. E como é que foi essa vinda para Araçatuba? O senhor conhecia Araçatuba? Sabia onde estava Araçatuba? Como é que foi isso? Olha, eu vim para cá, eu fiquei sabendo que eu vinha para cá 10 minutos antes de eu tomar a decisão. Meu Deus. Porque o meu sonho era voltar para Rio Preto. Eu amava muito aquela cidade, e por causa da igreja, por causa dos trabalhos, eu era muito focado, dos jovens de lá. E na época estava muito difícil, praticamente impossível uma transferência para o interior, não era só para Rio Preto, não, para o interior. E eu tinha entrado com um pedido de arrimo, porque eu ajudava a minha família. Então falei que a minha família precisava de mim e que eu precisava voltar para ajudar a minha família em São José do Rio Preto. Mas mesmo assim, esse pedido ficava engavetado, porque não tinha efetivo para a Grande São Paulo. Todo mundo que veio para São Paulo veio atrás de um emprego, entrou e depois queria voltar. Então pedido para Marília, Rio Preto, Bauru, Araçatuba, era tudo engavetado. Às vezes os policiais ofereciam uma moto de presente para quem trocava com eles. Ninguém queria. O cara do interior que ia para São Paulo. Isso, mas ninguém queria essa moto. O pessoal queria ficar aqui. E o meu pedido estava lá diante do capitão. Um dia, do nada assim, um policial de Araçatuba, um sargento, ele procurou o comandante do corpo musical e falou que ele queria voltar para São Paulo. E o senhor era o quê? De patente? Eu era cabo Cabo. e esse era um sargento. Mas ele tocava o mesmo instrumento que eu. Ele tocava trompete. Ele falou que ele queria ir para o corpo musical em São Paulo, fazer parte da orquestra. Era um sargento que veio de São Paulo para o interior, ficou um bom tempo que era Araçatuba, não se adaptou, queria voltar, de graça. Não tinha moto na parada. Nada. Aí ele procurou o comandante mandou ele lá em Santo André. Falou, você vai lá em Santo André, procura o Cabo Gomes lá. E ele tem um pedido aqui de arrimo, vê se ele se interessa. Ele quer ir para Rio Preto. Mas como Araçatuba é pertinho de Rio Preto, vê se ele se interessar. Se ele se interessar, eu endosso a permuta de vocês. Aí chegou um cara lá um dia procurando por mim e falou, você quer ir para Araçatuba? Eu falei, não, eu quero ir para Rio Preto. Falei, não, o comandante pediu para mim vir aqui falar com você e tal, que Araçatuba é pertinho de Rio Preto. E quem sabe você faz um trampolim e vai para Rio Preto de lá. Eu falei, mas o que é isso, Araçatuba? Como que é isso? Nunca tinha nem visto. Falei, é uma cidade mais ou menos igual ao Rio Preto? Ele falou, vixe, é muito melhor. Caiu no conto. Falou, muito melhor, rapaz, cidadão, cidade boa, tal. E aí, eu tenho que dar resposta pro capitão lá do corpo musical hoje. E aí eu falei para ele, Deus, eu estava orando por Rio Preto. Assim comigo. Ele falou, tem que dar resposta. Ele falou para mim dar resposta porque tem um monte de gente querendo essa vaga aqui. Para Araçatuba. Falei para ele, você me dá 10 minutos? Ele falou, mas o que você vai fazer em 10 minutos? Falei, eu vou orar. Ele falou, eu te dou 10 minutos. Aí eu Falou isso pro cara mesmo? Eu falei, vou orar. falei, eu preciso orar. E depois de 10 minutos eu te falo se eu vou querer ou não. Estava meio propenso a dispensar, porque eu falei, não, eu tô orando por Rio Preto. Ainda bem que ele fez a escolha de orar. Se fosse procurar no Google Araçatuba, se ele falado não. Tinha recusado. Depois eu fui no banheiro, orei por 10 minutos lá e senti paz. Aí eu voltei lá para ele e falei, olha, pode colocar meu nome, eu vou para Araçatuba. E aí eu pulei de paraquedas aqui, vim conhecer Araçatuba alguns dias depois. Cheguei aqui em abril de 87. Foi assim. E ficou. Cheguei aqui, entrei quase em depressão. Porque eu queria ir para Rio Preto e descobri que aqui ia ser mais difícil ir para Rio Preto do que de São Paulo. Por quê? Efetivo pequeno. Mas, como era Rio Preto, então eu viajava bastante para lá e voltava. Viajava e voltava. E com o passar do tempo, eu fui vendo que o quartel de Araçatuba não era melhor, ele tinha menos ocorrência. Rio Preto já era uma cidade mais violenta, tinha menos ocorrência, o pessoal era mais unânime, eu fui me adaptando à igreja aqui, e depois de uns 2 anos, 3 anos, eu já não pensava mais em Rio Preto.
Mas imagino que foram 2 anos muito Foi, sofridos, os né? primeiros 6 meses foi... Bom, toda mudança, quando você muda, os primeiros 6 meses é horrível. Você não conhece ninguém, você não sabe É. de nada, você não sabe andar na cidade. É tudo estranho, né? Então... Mas depois de uns 5 anos, eu tive chance de ir para Rio Preto e eu não queria mais. Olha só, apareceu uma oportunidade, então. Apareceu. De graça também para ir para lá. Tinha amigos lá na banda de lá, tudo. Mas aí eu já estava envolvido com a igreja daqui. A igreja de lá ficou estranha, daqui ficou familiar. E aqui, qual que era a igreja que o senhor passou? Assembleia de Deus. Assembleia. Ali na Porangaba. Na Porangaba. Fiquei 16 anos ali. A gente vai entrar no assunto da Manancial, mas antes disso eu quero agradecer a você que está acompanhando a gente aí na sua casa. Espero que você esteja gostando aí do bate-papo, mas a gente pede para você se inscrever no nosso canal, tá? Isso é uma questão que é muito importante para a gente, porque isso gera engajamento. Quanto mais pessoas se inscrevem, quanto mais você comenta, curte esse material aí, o próprio algoritmo começa a entregar isso para outras pessoas, tá? Então isso é muito importante para nós. Então a gente pede para você aí, se você puder, clica aí no botãozinho para se inscrever, ativa o sininho do YouTube, porque você ativando o sininho do YouTube, você sempre vai receber material novo aí na tua casa, onde você estiver, tá? E também dizer que nós estamos aí em todas as redes sociais que você já está sabendo quais são, né? Todas as redes sociais famosas aí, TikTok, Kawaii, Facebook, YouTube, Instagram, estamos em todas e também estamos em dispositivos de áudio. Então você que está aí na sua casa e gosta talvez de ouvir um podcast aí enquanto você está no carro, enquanto você está trabalhando, se você puder, então segue a gente lá também, tá? Nós estamos no Spotify, nós estamos na Apple for Podcasts, no Deezer, no Amazon Music. Todas as redes sociais você pode encontrar lá, Vocação Podcast, pode seguir a gente, tá bom? E agradecer também aí o pessoal da Água A, da Água G, que tá conosco em mais um episódio, o que a gente sempre tem falado aqui, tá? Você que é da região de São José do Rio Preto também é quente lá, né, pastor? Muito. Rio Preto também é uma cidade quente, então se você é de Rio Preto, se você é de Araçatuba, toda essa região aí, independente de onde você for, se hidrate, tá? Isso é uma necessidade do nosso corpo, 2 litros de água no mínimo por dia, né, Ed? Ixi, eu tenho que Tem contar o meu. tomado 2 litros de água? Não sei. Não tem, Eu né? sou de humanas, não sei. Não dá pra contar. Não dá pra né? mensurar. Faça isso aí, invista na tua saúde, tá? E aí a gente tem essa proposta aqui da Água A e da Água G. A Água A, que é água sem gás, né? Água natural, direto da fonte. Do jeito que ela é recolhida da natureza, é colocada na garrafinha aí e tá pronta para consumo, tá? Você tem a opção da Água G também, que é uma água com gás, tá? Então para você que gosta aí de se hidratar de uma maneira diferente, mas sem abrir mão aí dessa qualidade, você tem a água com gás e também a Tex Lemon, né? Que é o Tex Lemon. Tex Lemon que é saborizada, aromatizada com limão, tá? Tampinha verde. Faz muito... Esse casamento é muito bacana, né? De água com gás e água... Com limão, né? com limão. Eu não gosto de água com gás, cara, mas É. com a fatia de limão dá pra encarar. Muda completamente, né? Eu já sou fã de água com gás, estou tomando a minha aqui. Então você que está na sua casa aí, se hidrate e de preferência com a água A e a água G, porque é a água que mata a sua sede, tá bom? Ô pastor, nós vamos continuar nesse bate-papo aí, mas eu quero entender como é que entrou a Manancial nessa história. Porque o senhor começou a serviu quantos anos lá na Assembleia de Deus? 18? 16. 16. Eu me converti na Assembleia de Deus lá em Rio Preto. Era uma Assembleia de Deus que a central dela é ainda até hoje em Santos. E ela tem um trabalho forte em Rio Preto. Imagino quando o senhor trabalhou em Santos, então o senhor passou a frequentar lá a central. Sim. Se bem que a gente, em Santos, eu fiz o curso de formação, então a gente não tinha muita liberdade. Entendi. E foi rápido lá também, né? Foi 6, 7 meses, o máximo 8 meses até a transferência. Tá. Mas a gente tinha muita atividade, muita escala, então... Mas eu ia lá, sim, era a nossa central. E quando eu vim para Araçatuba, aqui não tem desse ministério, aqui tem outro ministério, que é o Ministério do Belém, que é ali na Porangaba, aí eu passei a frequentar. Que é lá até hoje, né? Lá eu fiquei 16 anos. Ao todo de Assembleia de Deus eu tive 22 anos, até começar a Manancial. Só ali na Porangaba 16. Os outros foram entre Rio Preto, Santo André, eu ia na Assembleia de Deus também do Belém, e aqui em Araçatuba, na Porangaba. E a Manancial surgiu de um desejo, o senhor tinha vontade de ter um ministério, o senhor não concordou com alguma coisa da Assembleia de Deus, resolveu montar a Manancial? Como é que foi essa história? Olha, na verdade não, eu não tinha desejo de montar a igreja, eu amava a Assembleia de Deus, eu
achei que eu terminaria meus dias lá. Meu sonho de pastor sempre foi na Assembleia de Deus. Gostava muito desse ministério e sonhava com ele para sempre. Inclusive tive oportunidades para sair daqui de Araçatuba e para uma igreja maior, uma grande central com vários setores em Campinas. Foi na época que eu estava para ir embora daqui, queria ir embora de Araçatuba e surgiu essa oportunidade em Campinas, mas aí eu não fui e acabamos dando início a Manancial. Acho que tudo começou sem nenhuma pretensão, quando na época eu pedi para o pastor presidente, da época eu era um pastor auxiliar na Assembleia de Deus já, nessa época. Era o pastor presidente, abaixo o pastor auxiliar. Tinham vários pastores auxiliares? Vários, um monte. Tá. Aquele monte de pastor, né? Tinha o presidente, o vice e depois tem os pastores auxiliares. Eu era um pastor auxiliar, trabalhava mais na área de jovens, exerci vários cargos também dentro. Mas já ministrava? Sim, ministrava, era convidado para pregar tanto na igreja como no campo. A central daqui de Araçatuba, ela comandava uma região aqui de quase 40 cidades. Tá. Então a gente andava todo esse campo aí quando era solicitado. E nessa época eu fui desafiado para abrir a casa de recuperação, porque em Araçatuba só tinha uma, que era o Esquadrão da Vida, né? Uhum. E ela estava... Recuperação de dependência química, né? Isso, casa de recuperação de drogados, dependência química no geral. E na época, o Esquadrão da Vida fechou, foi na época do Sint, da Conceição Sint e tal, que eles acabaram politizando um pouco a clínica e ela acabou fechando. E Araçatuba tinha uma lacuna aí. E o obreiro, que era o obreiro de esquadrão, eu tinha levado muitas vezes pessoas, levei policiais para se recuperar de álcool lá. Tinha testemunhos dentro da polícia de gente que nós internamos lá, que deu certo, que abandonaram o álcool, voltaram para a vida ativa. Esse obreiro, ele ficava falando para mim, pastor, porque eu ia lá, jogava bola com eles, ministrava para eles. Ele falava, você tem um perfil para casa de recuperação, nós precisamos abrir uma casa de recuperação. E ele sempre me chamava quando a gente ia jogar bola de sábado à tarde. E eu sempre falava, não. O senhor era atleta de futebol, então, né? Atleta não. Um entusiasta. Canela dura. Canela dura. Mas eu gostava muito de jogar. Não é à toa que eu tenho 4 cirurgias de joelhos. O senhor jogava em que posição? Ponta direita. Rápido e... Baixinho, rápido, driblador. É a receita do sucesso. Eu era um boi bravo lá, nunca fui atleta, mas eu gostava muito, então eu vivia nos campos. O pastor tinha uma habilidade de colocar a bola onde quisesse, cara, fazer cruzamento, fazer invertida, passe. Caramba. Me lembro dessa época áurea. Tá exagerando, mas... Eu vi vocês conversando antes de vir pro ar aqui, não sei o que vocês combinaram de cedido, né, nesse ponto, mas... Falei pro Gui, a hora que eu falar que eu jogava bola, você fala que eu era bom. Então, nessa época a gente jogava bola, toda vez que a gente jogava bola ele falava, pastor, e ele era um obreiro que estava parado, ele era um bom obreiro. E eu sempre dizia por ele, Silas, eu não tenho a menor chamada, meu chamado é quando eu sei de alguém que precisa, eu vou lá com a pessoa, falo até um local, levo lá. Então já tinha internado uma meia dúzia já lá, que tinha vingado, tinha dado certo. E um dia ele falou para mim, naquele dia que ele falou assim, pastor, vamos abrir uma casa. Eu falei para ele, em vez de eu falar não como eu sempre falava, eu falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos orar sobre isso. Ele ficou todo feliz. Ele falou, então se vamos orar, eu tenho certeza. É uma abertura. Tenho certeza que ele tinha certeza que Deus ia fazer isso. E acho que pela fé dele, naqueles dias, naquela semana, quando eu orei, abriu meu coração para isso. Falei, vamos abrir uma casa de recuperação. E aí o problema é que casa de recuperação você tem que montar uma diretoria, toda aquela problema, né? Então na igreja, a Assembleia de Deus, num primeiro momento o pastor tinha dito que ele daria apoio, mas depois ele não quis mais apoiar. Esse negócio de mexer com drogado dá muito trabalho, esse pessoal vai e volta, colocaram lá. E a Refúgio Cristão, que nasceu 6 meses antes da Manancial, ela começou a dar certo.
Começou a dar certo, começamos a internar pessoas, montamos uma clínica interdenominacional, tinha gente de todas as igrejas, tinha da Batista, tinha da Quadrangular, tinha da Assembleia. Fizemos uma diretoria grande, a gente começou a gerir a casa ali. E aí, esse pessoal da casa de recuperação, era costume levar eles para uma igreja. Porque a verdadeira libertação das drogas é a conversão. Sim. Sem conversão é perda de tempo, é questão de tempo para ele voltar. Então, quando você vê um aluno, um interno, se converter de fato, você sabe que ali esse camarada vai ser um ex-drogado para sempre. Sem a conversão, ele pode ficar sem beber, sem usar droga, um tempo. Ele pode voltar para a família, ele pode se profissionalizar, comprar carro, retomar tudo que perdeu. Mas sem a conversão é questão de tempo. Tem gente que dura 1 ano, tem gente que dura 5, 6, 7. Eu já vi gente cair depois de muito tempo, falta da conversão. Porque o fator espiritual, a opressão das drogas, né, dos demônios das drogas, se você não tiver cheio do Espírito Santo, volta mesmo. E o próprio acompanhamento, às vezes, da igreja, né, para poder ajudar essa pessoa no processo. Ressocializar, né? Ressocializar, porque às vezes a pessoa, ele se converte na casa de recuperação e volta para casa, ele saiu de lá um drogado, ele volta para casa um cristão. Chega lá, as pessoas dizem assim, não, nós não queremos ser cristão, nós só queremos que você não use droga. Então você vai poder fumar, beber uma cervejinha. Não existe isso. A droga, ou você é radical, ou você vai cair. É um pecado que não dá para negociar, né, pastor? Já teve casos, por exemplo, de pessoas estar firme na igreja anos. Falar, esse já era, não cai nunca mais. Anos. De álcool. Não era nem de droga. Era droga e álcool, mas o forte, sempre tem o forte. Né? Álcool. Era álcool. Depois que você está alcoolizado, aí qualquer droga vai também. Mas a pegada dele era álcool. E um dia ele resolveu tomar uma Caracu. Que tem pouco álcool. Não embebeda ninguém. 2 dias depois ele estava na rua. Acende as células do organismo que aprendeu a viver sem o álcool, você acende o organismo inteirinho, aquilo ferve, né? Então ele volta a ser um dependente com uma dose. E já vi, por exemplo, policial, um que já morreu, mas nós internamos ele estava quase morrendo de tanto álcool, e ele nunca mais tomou nada, até a ceia. Ele perguntava se fosse de vinho, ele não tomava. Para não dar brecha nenhuma. Para não dar brecha, porque ele já sabia dessas ocorrências. Então ele viveu liberto até morreu cristão, muitos anos depois. E ele era um cachaceiro violento, ele nem trabalhava mais, ele estava encostado porque ele não podia pôr fardo, não podia usar arma, nem no serviço administrativo ele já não servia mais. E ele voltou a trabalhar com viatura, voltou a usar arma, voltou a atender ocorrência, voltou a ser um testemunho, internou outros. Ele passou pela Refúgio ou por outra instituição? Ele passou pelo Esquadrão da Vida, tá, na época. E depois ele foi um grande colaborador da Refúgio também, o Carlos Passo Gil, policial bem conhecido que era Satuba. E ele era radical, se ele fosse tomar uma ceia, fosse vinho, ele não tomava, porque ele sabia que um pouquinho de álcool caiu na corrente sanguínea, já era. Então nessa época nós precisávamos de uma igreja para apoiar. E eu já estava um pouco descontente com a igreja, sem uma coisa no coração. Não tive nenhum problema, não tive nenhuma treta, nenhuma inimizade, nenhuma rixa, mas sabe quando a igreja foi saindo do coração? É o chamado talvez de Deus para abertura. Foi saindo do coração, e eu acho que quando a igreja sai do coração, ela já não é mais bênção para você, você também já não é mais bênção para ela. Então para mim, ir para a igreja, levar as pessoas para a igreja, estava começando a ser pesado, um fardo. Aquele estilo de pregação, muito de costumes, pouco de Bíblia. Estava
nessa época, eu já tinha uns 13 anos de idade, que eu ministrava a ETAD, a Escola Teológica. Então a minha cabeça foi ampliando e eu não estava me achando mais ali dentro. Então aquele sonho que eu tinha de Assembleia de Deus para sempre foi minando, né? era uma realidade triste. Eu ficava triste porque eu não tinha para onde ir, não tinha vontade de ir para lugar nenhum. Mas aí com a casa de recuperação eu precisava cuidar dos meninos. Então um dia, orando a Deus, depois de um tempo, eu procurei o pastor, entreguei minha carta de demissão para ele, sem nenhum... Olha, eu vou seguir minha vida. E aí começamos a Manancial. Quer dizer, então a Manancial surgiu para apoiar a Refúgio. Sim. Não foi a Refúgio que nasceu? A Refúgio tinha 6 meses mais velha do que a Manancial. A Refúgio nasceu ela nasceu um pouquinho antes, mas nós inauguramos ela de fato em dezembro de 2000. A Refúgio. Na passagem do ano, 1º de janeiro de 2000. E a Manancial vai nascer só em março de 2000, 3 meses depois. Mas a Refúgio já vinha existindo 6 meses antes. Então, a Refúgio é 99, então. 99. 99 finalzinho de 99. Aí vi. Mas é que ela foi oficializada quando nós registramos ela, que ela passou a existir. Janeiro. Data da fundação é janeiro. Janeiro de 2000. E a Manancial foi só março. Pastor, março. E aí, de repente, a sua vida de pastor, como pastor, ela começa com uma estrutura meio que pronta em pouco tempo. Se você já tinha a responsabilidade ali da Refúgio, e aí nesse pouco tempo a necessidade de abrir uma nova denominação ali. Como que foi para a cabeça se ver nesse lugar, né, nessa posição, sendo que lá atrás o senhor falou que não tinha a mínima pretensão de ser pastor? Exato. Lá atrás, quando eu disse, eu não me achava nem qualificado para orar, para pedir para ser pastor lá quando eu me converti. Eu achava que esse tipo de gente não tinha nada a ver comigo, porque eu era extremamente tímido. Sou, né? Não parece. O senhor não gosta de câmera, né, pastor? Não gosto de câmera, não gosto de público. E é onde eu vivo o tempo todo, né? Então eu era muito tímido, e sou até hoje, né? E não tinha qualificação para isso, né? Não tinha qualificação, então não me atrevia nem a orar, por isso eu orava pelos pastores. Nessa época da casa de recuperação, eu já tinha andado muito tempo. Eu já estava como professor da escola teológica, eu pregava, substituía o pastor às vezes quando ele pedia em alguns eventos da região. E já tinha exercido, só que eu nunca tinha pastoreado uma igreja. Embora nós fôssemos a central de uma regional de 40 cidades, pelo fato de eu ser muito atuante na central, ninguém abria mão. Eles não queriam me deixar eu ter experiência de dirigir uma congregação. Então eu nunca dirigi uma congregação. Entendi. Nunca Então a experiência com o Manancial foi inédita. Não, foi inédita. Por quê? Eu fiquei ali, eu fui tesoureiro, eu fui secretário, eu fui maestro do coral, eu fui maestro da banda, eu fui líder de jovens, eu fiz todos os cargos ali da central, fui secretário, auxiliar, eu fui o professor da escola teológica, o fundador da escola teológica, a ETAD, ali na Porangaba, e na época eu quis montar a escola ali para estudar. Porque em Rio Preto eu tinha feito uma meia dúzia de livros, e aí quando eu entrei na polícia eu tranquei o curso da ETAD. Fiz lá como aluno. Cheguei aqui em Araçatuba que não tinha escola teológica, só tinha o IB. Não tinha nenhuma escola teológica, eu queria estudar. Aí procurei o pastor, falei da ETAD, falei se ele quisesse que eu montava uma ETAD para a Assembleia. Ele falou, Luiz, faz aí. Aí a ETAD exigia que o pastor fosse o diretor geral da escola, pastor presidente, e aí tinha que ter uma diretoria. Aí eu pesquisei as pessoas da igreja, montei a diretoria, estava tudo pronto, levei para ele e falei, olha, já tinha que ter 12 alunos no MIFLA, arrumei os 15 alunos, o pessoal de Campinas vai vir aqui para montar a escola teológica,
E agora o senhor, como diretor, tem que nomear um monitor. E nós vamos começar a estudar. Aí ele olhou os obreiros todos, nenhum deles quis ser monitores. Tem aquele negócio de teologia, parece que teologia Pesado, né? a letra mata, o que importa é o espírito, era o barulho, tal. Então não tinha aquela vontade. Então ninguém, pronto, aqueles pastores, presbíteros que tinha lá, ninguém queria ser monitor. Nessa época, quando começou a ETAD, quando eu fui sair da Assembleia para ir para Manancial, eu já tinha algum tempo que eu era pastor, mas quando começou a ETAD eu era diácono. Eu queria estudar. Foi quando eu cheguei aqui em 87, então 88, 89 nós estávamos montando a ETAD. Nessa época ele falou assim, Luiz, fala o seguinte, começa você então o primeiro livro, e a hora que Deus mandar um outro, que Deus preparar um outro, substitui. Você... Já tem 27 anos. 40 anos. 40? 35 para 40 anos que eu estou esperando Deus mandar o outro. Entendeu? E aí foi a... Então nessa época, quando eu fui para começar a Manancial, eu já tinha bastante conhecimento teológico, eu já era pastor. Já era um outro momento. Porque a ETAD começou lá em 88, 89, eu não sei certinho, e eu saí em 2000. Então já tinha passado um tempo de escola teológica, mas eu nunca tinha tido a experiência de pastorear uma congregação. Então foi um desafio. Nós começamos, e a Manancial foi a primeira igreja que eu fui ter experiência de pastorear. O senhor começou no quintal de casa, como a maioria dos pastores, né? Fiz 2 reuniões no quintal de casa e depois viemos para esse salãozinho aqui do lado aqui da esquina. Aqui na 15 com a Silva Grota. Isso, ficamos 6 meses ali e passamos para onde a gente está hoje. E aí, ali nas primeiras reuniões, até na casa do senhor, o senhor já tinha um apoio de alguém para organizar alguma coisa? Não. Só o senhor? Não, a primeira reunião tinha 6 pessoas, a segunda umas 10, que eram alguns convidados ali. E aí, como a casa era pequena, 10 já encheu. Já encheu atrás de um salão. Aí a gente veio para esse salão e alugamos esse salão aí, só Deus sabendo como, né? Eu aluguei e falei, bom, se ninguém contribuir, eu pego o meu salário da polícia e pago e vamos continuar. Como a maioria dos pastores também, né, pastor? Muita gente que, além de dirigir o ministério, ainda é o que sustenta financeiramente o ministério, né? E aí começamos, aí Deus começou a abençoar, foi uma igreja que foi crescendo aos poucos, né? E assim, hoje o pastor é muito conhecido até fora de Araçatuba, né? Mas tudo começou muito pequeno ali no salãozinho da esquina, né? Como é que foi essa questão da gravação dos CDs, Essa gravação ali da esquina foi a semente desse alcance que a Manancial hoje, pelo tamanho dela, ela não era para ser conhecida nem fora do bairro, no máximo na cidade. Mas ela é ouvida em muitos países. Teve um tempo que a gente puxava, na época que o site estava mais na moda, antes do YouTube, há alguns anos atrás, nós puxávamos o relatório mensal do nosso servidor, nós éramos ouvidos em 58 países. Países como China, Estados Unidos, nós tínhamos mais ouvintes lá do que no Brasil. Olha só. É brasileiros que estão lá, né? Sim, sim. Brasileiros, mas eles acessavam o site. É que hoje pulverizou muito, ficou muito fácil, né? De certa forma é positivo, né? E o site ele é muito útil ainda, ele é bem visitado. Nós precisamos até divulgar mais eles. Mas hoje todo mundo tem site, todo mundo tem canal, todo mundo tem rede social, então a pessoa pode congregar online onde ela quiser. Mas tudo começou, voltando ali na esquininha, nós fizemos a primeira reunião ali, nós tínhamos uma mesa de lata, uma toalha em cima, era o nosso púlpito. Aquela mesa de boteco mesmo, né? Um dia eu levantei a toalha e vi que era uma mesa de pinga, da Tatuzinho. Era o púlpito. Nosso púlpito. Ainda bem que colocava a toalha em cima. Eu preguei muito tempo ali, nunca vi que era uma mesa de pinga da Tatuzinho. Sempre estava lá com uma toalha arrumadinha, com um vasinho de flor. A nossa aqui é da Belco, viu, pastor? Então, Fica falando marca não, patrocina nós que a gente fala as marcas, né? um dia eu levantei a toalha e vi. Então nós tínhamos aquela mesinha de lata ali que era o púlpito.
Nós tínhamos uma caixinha de som, essas que a gente usa para retorno hoje, que era a nossa PA, um microfone para todo mundo, uma guitarra tocando. O que aconteceu? Na época tinha um irmão que vinha na igreja, o João, esqueci o sobrenome dele agora, não sei se é João Balseiro, não lembro, mas um camarada muito conhecido na cidade. Eu pedi para ele, nós tínhamos uma mesinha de som de, sei lá, devia ter uns 3 de meio canal. devia ter uns 3 canais aqui lá, velha, e eu pedi para ele ficar na mesinha e regular o som para evitar microfonia, porque nós usávamos quase tudo junto ali, uma caixinha de som para falar, que depois ia tocar o violão, e para não ficar perto, às vezes dava umas microfonias nervosas. Eu falei, João, controla aí para você. Aí ele teve a ideia de gravar fitinha cassete para ouvir em casa, para ver como é que estava ficando. Então ele controlava ali e ele gravava. A ideia era um retorno para ele ali depois se ajustar. Aí o que acontece? Ele começou a encaminhar essas mensagens que ele gravava para quem não vinha no culto, para os irmãos. E chegou um tempo que ele começava a vir com um pacote de fita que os irmãos queriam cópia. Aí ele falou, pastor, como é que eu faço agora? Eu falei, tá ficando caro para mim comprar essas fitas, é bastante. O pessoal quer. Posso personalizar ela e vender para receber o custo de volta? Eu falei, pode. Aí ele fez uma capinha, montamos uma capinha e colocamos com essas fitas. Cada domingo ele chegava com uma caixa de sapato cheinha de fitinha cassete. E elas começaram a rodar. Começou a vender que nem pão quente aquilo lá. O tempo foi passando, nós pulamos para o CD. CDzinho, que era CD de mensagem, não era mensagem era os cultos gravados. O que eu acho que foi importante para ter esse alcance? Não vou falar sucesso, porque seria muita pretensão nossa, mas o pretensão. Alcance acho que Mas para ter um alcance, é que diferente de uma mensagem que até então se ouvia gravada em estúdio, essa mensagem gravada em cassete e em CD, ela pegava um som do culto. Você sabe quando você ouve uma coisa ungida, que foi gravada ungida, você sente na hora que você ouve. É diferente de uma gravação de estúdio e uma gravação de culto, né? Pega o clamor, aquela unção que está acontecendo ali no louvor, então você sentia que a mensagem ela era bem direcionada. É como se você estivesse no culto lá. E esses CDzinhos começou a vender. Teve uma época aqui na Manancial, que já onde a gente está, que fazia fila de gente comprando CD. Não tinha ainda o pendrive, não tinha ainda o YouTube, não tinha as redes sociais. Então o pessoal... Malemar tinha DVD, né? Malemar... Não, na época não tinha DVD. Não tinha Então, DVD. Malemar DVD, era o CD mesmo. Depois que veio o DVD. Aí o CDzinho, ele virou um folheto eletrônico. O pessoal comprava de monte, duplicava e dava. E começou a chegar testemunhos de longe desses CDs. Testemunhos de longe. Por exemplo, na Baixada, começou com um parente do Pitico que veio fazer recuperação aqui na Casa Monte Sinai. Lembra dele? Mazeu, ele era funcionário da Câmara Municipal de Santos. ele é primo de segundo grau meu, era, né? Primo de Isso. segundo grau meu. Ele estava se recuperando na Sinai, não era nem na Refúgio. Mas como ele era parente de vocês, do Pitico, seu, então ele veio para o culto aqui, com a família que ele tinha aqui, lá na Casa de Recuperação da Liberdade. Se alguém quiser ir para outra igreja, pode ir. Então ele vinha com o Pitico. Ele gostou das mensagens e ele pediu para copiar. Ele era bonzinho de técnica, Sim. mas eu. Sim. Até a Bel do Natal ficava meio esperto com ele, porque ela vendia o CD e falou, pastor, esse irmão aí, É ó, concorrente. ele veio aqui, ele pediu para gravar umas mensagens, ele gravou umas 200, pastor. Pirateando o conteúdo. Conteúdo pirata. Eu falei para Bel, deixa. Ele tinha um amigo mas eu tinha um amigo lá em Santos, que depois eu conhecia, que era o presbítero Renato, homem de Deus, Conheci ele também. Então, um cara firme, que ele tinha uma comunitária. E a comunitária dele pegava do Guarujá até Cubatão. E o Mazeu começou a levar essas mensagens para ele. E lá começou o pessoal a gostar e pedir.
Ele colocou um horário no rádio, depois 2, depois 3. E aí o pessoal lá de Santos começou a ligar para cá para ver quem que era essa manancial. Começou gente de lá visitar aqui. Mas esse rádio que o senhor está falando não é a rádio do Manancial ali. Não, era a uma rádio comunitária local. desse amigo do Mazeu. Comunitária, tá. Mazeu que veio aqui, pegou as mensagens, levou para esse amigo dele que até então eu não conhecia. Entendi. E ele colocou na rádio dele lá. Uhum. Uma comunitária que ela existe até hoje, chama Projeto de Deus. Se você colocar na internet, Projeto de Deus, ela está na internet. Inclusive tem mensagens nossas até hoje lá, tem horários lá. Então eu fiquei mais conhecido lá na Baixada como pastor do rádio do que aqui. Ninguém sabia como era o Luiz. Não Não. sabia se era branco, preto. Não, muitas vezes eu fui reconhecido pela voz. Aqui em Araçatuba. Uma vez ali no Multishop eu fui na Vivo, no guichê da Vivo. E estava na fila, logo que chegou a minha vez, a moça falou que eu queria um relatório detalhado. Ela falou assim, você é o pastor do rádio? A hora que eu falei, só que rádio? Da Manancial? Eu falei, porque nós tínhamos a rádio aqui. Uhum. Ela falou, conheci pela voz. E várias vezes alguém me reconheceu também por causa da rádio, ela era muito ouvida. Eu gostava disso, de ficar no anonimato. Daí a minha relutância de aparecer aqui no Vocação. Mas por causa disso, pegou fila lá na Vivo, né? Se tivesse falado que era um pastor do ar, não tinha pego fila. Pastor, mas a gente fica muito feliz com essa relevância mesmo, né? Teve alguns episódios que eu acho interessante para mostrar como é que a palavra tem alcance, né? Que eu acabei descendo, porque nós abrimos, o pastor da rádio acabou vindo aqui com outro pastor e contar as histórias que essas mensagens estavam fazendo lá na Baixada. Testemunhos que você ficava impressionado de ver. Quando a palavra vai e a gente não aparece, Deus opera, só a gente não estragar. É verdade. Quem estraga a operação do Espírito Santo às vezes é a gente, querendo crédito, querendo Inventar. Quando você manda só a água, não precisa ir o copo, quem mata a sede é a água. Começou a surgir testemunhos lá gigantescos de pessoas recuperadas de droga. O próprio irmão do pastor, que era pastor da Batista, que veio aqui, juntamente com o Bugel, para nós fundarmos a Manancial. Aquele um que cantava a música do Elvis, lembra? Lembro. O Elvis indiano. Lembro. A voz parece do Elvis, mas o cara é indiano. Lembro. Ele falava, o Elvis não morreu, o Elvis só modificou. Mudou de etnia. O irmão dele, o irmão do pastor do Elvis, né? Ele que levou a mensagem pro pastor. Querendo lembrar o nome dele, eu não estou lembrando. Eu não vou lembrar, eu lembro do Elvis. Então, ele estava ouvindo a rádio, indo para casa, no coletivo. E quando ele chegou perto da casa dele, começou a perder sinal. E ele não queria perder a mensagem que estava interessante, ele queria ouvir. E aí ele foi procurando o sinal na casa dele e tal, tem lugar que melhorava, tem lugar que saía. Ele achou debaixo da mesa da cozinha. E ficou debaixo da mesa ouvindo a pregação. Falou isso em público para nós depois. Aí quando ele ouvia todo dia, que ele chegava, ele já ia lá para debaixo da mesa e eu terminava de ouvir a mensagem, porque ali pegava legalzinho. E esse irmão do Elvis não sabia mexer com redes sociais. Aí passou para ele. Aí ele foi ouvindo lá Luiz Carlos Gomes, ele era mais antenado, pesquisou nas redes e me achou. Falou, eles estão lá em Araçatuba, tá 600 quilômetros daqui, essa Araçatuba tá 600 quilômetros de Santos. E marcaram um dia e vieram, depois vieram mais de uma vez, depois vieram caravanas de van. Teve vez de vir caminhoneiro que nos ouvia na serra estacionar aqui na frente da igreja. Teve vez que veio um guincheiro que ouvia a gente lá na descida da serra de Caraguá. Falou, eu ouço lá, não era crente. Um dia chegamos, ele estava aí de manhã, ele falou... Quer dizer, não dá para mensurar, né, pastor, aonde isso foi, aonde isso chegou. Começou a chegar testemunhos de todo tipo. Só para você ter uma ideia, comecei a descer às vezes para apoiar a Manancial que estava nascendo lá na Baixada. E o pastor Bugel que estava comandando a Manancial na Baixada.
E ele trabalhava com um camarada que era crente, que ele congregava na Igreja Cristã da Família, no Canal 5, ali em Santos, Boqueirão. Aí ele falou: pastor, o senhor vai estar aqui esse final de semana? Eu falei: vou. Ele falou: ó, o amigo meu que trabalha comigo vai ter uma reunião de diáconos na segunda-feira. O senhor não ministra para eles? Eu falei: ministra, eu vou estar aí. Queria que o senhor desse uma palavra lá para eles. Eu falei: tá bom. Quantas pessoas? Ele falou: geralmente a reunião umas 20, 30 pessoas, talvez. Agora que a gente vai falar que o senhor venha, vai vir um pouco mais. Eu falei: tá bom. O senhor não grava um teaserzinho, né? Isso, não grava uma propagandinha que o senhor vai estar aqui e tal, pra gente avisar? Aí eu peguei, gravei: olá, irmãos, tal, vamos estar aí na Igreja Cristã da Família, no Canal 5, segunda-feira, vai ser uma alegria conhecer vocês. E eles soltaram isso lá nas mensagens, lá uns 15 dias antes de eu ir. O horário estava marcado para 20 horas. Eu cheguei lá, era 19h45, 15 minutos de antecedência. O culto estava andando. Um louvorzão da pesada, um povão cantando. Falei: será que eu troquei o horário? Aí o pastor Bugel veio me encontrar, ele falou assim, eu falei: mas não era 7h30? Aliás, não era 20 horas? Ele falou: pastor, 7h15 aqui estava lotado. Meu Deus. Tem 500 pessoas aí dentro. Tinha gente pra fora. Tem 500, nós não sabíamos o que fazer, nós começamos. Estamos cantando, louvando, e tá uma festa lá dentro. Tudo por causa do rádio. Segunda-feira era um dia que não tinha culto nas igrejas, do pessoal que eu via. Depois eu voltei mais vezes lá, conversei mais com o pastor. Ele falou: olha, aquele dia foi o dia de maior audiência da nossa igreja até então. Você vê o trabalho do rádio, aonde ele chegava. Porque... E a gente acaba vendo hoje nas redes sociais, porque mudou hoje o público, né, pastor? Sim. Hoje o CD, hoje a molecada nem sabe mais o que é um CD. Não. Em compensação, a rede social, e eu acho que a Manancial fez esse processo de transição, e assim, como a gente recebe testemunho, recebe mensagens, às vezes a gente está lá na técnica lá e a gente abre como é que chama aquela questão de perguntas e respostas lá? Caixinha ali. Uma caixinha de perguntas ali na live. De onde você está ouvindo? Meu, é 50% litoral, né? Santos, Guarujá. E nessa história que o senhor está falando, já tinha as mananciais lá da Baixada ou não? Tinha, São Vicente, estava começando. Uhum. Eu estava descendo para lá sempre para dar um apoio para eles. Foi quando eu aproveitei para ir na segunda. Nesse dia das 500 pessoas aí, lá na Igreja da Família, aconteceu uma coisa também inusitada, principalmente para mim. Acabou o culto, fez uma fila gigantesca que foi até lá no fundo da igreja e virou. Não era para me conhecer, eles queriam contar para mim testemunhos. E tinha que ser rapidinho. Eu queria falar para o senhor que eu comecei a ouvir de madrugada porque é a hora que eu posso. Outro queria contar que teve um lá que ele me ouviu muito tempo usando crack e hoje ele estava liberto. Ele queria. Então aquela fila de gente contando, eles queriam falar para mim. Não era para me conhecer porque nunca nem tinha me visto ainda, não tem nada a ver, mas eles queriam contar. Compartilhar a felicidade deles. Tinha o testemunho, o que aconteceu deles ouvirem a mensagem. Aí, resultado, essa fila, muitos desistiram, mas ela acabou 11 horas da noite. Teve gente que não desistiu. O senhor fez questão de ouvir O que foi possível. Eu fiquei ali ouvindo. Eu falei: rápido aí, irmão, que tem que ouvir o outro, rápido aí e tal. Como é que o senhor faz um balanço agora da vida do Luiz Carlos, lembrando daquele jovem que estava trabalhando na construção civil e finalizando em uma pessoa que tinha uma fila até 11 horas da noite para poder conversar? Como foi abençoada? Como é que o senhor faz esse balanço da vida do senhor? Olha, com muita humildade, gratidão a Deus, eu faço um balanço dizendo que isso acontece na vida de toda e qualquer pessoa que se converte e se entrega para Jesus. Ele vai gradativamente perceber o que Jesus proporciona em todas as áreas: profissional, ministerial,
em todos os sentidos. Então, quando eu me converti, ali naquele pastor que eu te falei lá, eu me converti de fato. Me apaixonei por Jesus, pela Bíblia, e não tinha pretensão de ser pastor por ver a minha situação, né? Eu sabia que eu não tinha qualificações para isso. Mas Deus foi qualificando com o tempo. E depois, futuramente, eu tive chance de estudar e eu não quis mais. Eu não quis mais, eu tive chances, condições, bolsas, presente, que eu acabei rejeitando. Por quê? Porque quando eu não tinha nada, o único livro que eu estudava era a Bíblia. E quando você estuda a Bíblia, você se forma em psicologia, Muitas você áreas. se forma em direito, em justiça, Antropologia. em humanas, antropologia, arqueologia, pelo menos para sobreviver. E você se forma num livro que o autor está presente. Então você vê o Espírito Santo ali te qualificando, te ajudando. Então o meu balanço que eu faço é que qualquer pessoa que ela se entregar para Jesus, ela não é rápido, as coisas de Deus não acontecem rápido, elas são gradativas, mas elas acontecem. Você pode ver que Deus falou com Abraão, ele tinha 75 anos e ele só foi ser pai com 100. Mas foi pai. Mas foi pai. As promessas se cumpriram. Então, meu balanço pode ser um testemunho para todo mundo que está na caminhada, que as coisas de Deus não acontecem, mas espera, fica firme que elas acontecem. Pastor, mas só para uma curiosidade ali da que a gente estava falando das transmissões, o vídeo mais visto do senhor no YouTube é o das 7 dispensações. Boa. O senhor é o pastor do rádio e o pastor das 7 dispensações também. O que foi ali? Foi num seminário? O senhor sabia que disseminou tanto assim a mensagem, que chegou tão longe? Eu já vi até outros canais que publicaram o vídeo do senhor. Aconteceu até com outras mensagens, as mensagens de cura da alma também. Teve gente que pegou elas e criou um canal. Caramba. Que tinha mais seguidores do que nós aqui. Ainda tem. Ainda Ainda tem. tem muito canal que usa as Mas pregações alguma do coisa pastor. aconteceu que esse camarada que criou o canal, ele não alimentou, ele só deixou lá as curas da alma, né? Ansiedade, depressão, medo, pânico e tal. Então, o seminário, eu ouvi um pastor da ETAD, quando eu ainda nem fazia ETAD, era novo convertido lá em Rio Preto, dando uma aula nesse mapa aí. Aquilo mexeu comigo, conhecer a história da humanidade, do Gênesis ao Apocalipse, de uma forma simplificada, a Bíblia ficou clara, aquilo ali mexeu comigo. Aquele seminário, ele me trouxe um interesse muito grande para querer saber o que tem ali. Falei, agora que a Bíblia ficou mais familiar, mais amiga, as coisas que acontecem no céu, as coisas que acontecem na terra, as coisas que acontecem embaixo da terra, a primeira dispensação, eu me apaixonei por aquilo. E A gente consegue ver a Bíblia num plano, né? é aquilo ali até para conversão. Tem pessoas que se convertem assistindo o seminário, porque ele traz bastante temor das pessoas que não se decidem por Deus, porque ele mostra o inferno lá no final. Mostra o céu para alguns e o inferno para outros. Então aquele mapa lá, ele mexeu comigo. E quando chegou aqui em Araçatuba, tinha um pastor que passou por aqui na Assembleia de Deus, que ele fazia seminários teológicos. E um dia eu me ousei e falei, acho que eu vou montar uma apostila desse seminário. E aí aconteceu, por revelação de Deus, uma coisa que eu nunca tinha lido, nunca tinha ouvido ninguém falar, que era sobre as festas de Israel, as 7 festas. E aí eu falei, será que existe uma possibilidade de linkar as 7 festas com 7 dispensações? Então as 7 festas foi criação do senhor. Foi minha, graças a Deus, pela misericórdia de Deus. Caramba. Eu comecei a linkar as 7 festas com as 7 dispensações, falei, isso aqui tem tudo a ver. Porque o seminário que eu ouvi lá era 7 dispensações. E aí eu comecei a ministrar. Escrevemos a apostila das 7 festas, 7 dispensações, inclusive está disponível hoje no nosso site, para quem quiser copiar a apostila, os DVDs, tudo.
Site www.igrejamanancial.org.br, né? Isso, é só entrar lá, você vai ver lá o seminário e tá liberado para download, para copiar a apostila, os DVDs, tá tudo lá. São 4 DVDs. Aí comecei a ministrar, eu ministrava nas minhas férias, eu estava na ativa, na polícia ainda. Então eu pegava as férias, por isso que eu ministrava aqui na Manancial em julho, era o seminário de férias de julho da Manancial, era dispensações. Muita gente fez aqui, né? Fizemos vários anos. Eu mesmo fiz uns 2 ou 3. Então, estava ficando sem graça já, porque alguém falava, pastor, eu já fiz 3 vezes. Já sei onde vai terminar. Já sei para onde vai Esse é o caminhar. final. Sei que vai acabar no inferno, no céu. Então, aí nessa época teve um rapaz que passou pela Refúgio, se recuperou, que ele era expert nisso daqui, ó, gravação. Um gordinho. E ele falou, vamos gravar isso daí. Ele trabalhava com televisão. Na época ele trabalhava com o Lucas Onata, com um camarada que trabalhava com o Lucas, que era o Ricardo, e esse gordinho trabalhava com o Ricardo. Não lembro o nome dele. Eu não lembro também. Puxa vida, esqueci o nome dele. E ele era bom. E aí o Lucas autorizou ele fazer lá no escritório que o Lucas tinha de produção. Ele autorizou ele fazer lá, ele foi pegando o material e foi fazendo. Custo zero. O Lucas deixou ele fazer e ele... E esse vídeo com certeza já passou da casa de milhões de acessos, né? Por aí. Assim, é disparado o vídeo mais Ele é o mais compartilhado. Não mais só, ouvido. milhões não no milhões nosso não, canal, mas- mas Não, é somando tudo. contando o cara que pegou aqui, divulgou no canal dele, o cara que emprestou a fita, isso é passou de mas- milhões, com certeza. Sim, sim. E eu ministrei esse seminário também em muitos lugares. Eu fui para Rondônia, Tocantins. Nós estamos precisando, pastor, atualizar esse seminário aí, o versão 2.0, e acho que o Vocação Podcast pode até se colocar à disposição aí pra gente Mas vai atualizar? Vai mudar atualizar o... material. Vai terminar diferente? Quem sabe não termina mais no inferno, né? Fica aí, fica o desafio. Confiram. Vocês têm hoje equipamento para isso. A gente Sim. poderia gravar um atualizado, né? Porque naquele lá, eu tô novo, Precisa mostrar agora o senhor mais enrugado, né? bonitinho, com colete de frio E Araçatuba. Verdade, Julho, óculos. os seminários eram sempre em julho, Aham, é das verdade. férias. Dá pra até colocar a voz do Cid Moreira com a IA. Ministrando com a voz Aí do dá Cid Moreira. muitas possibilidades, né? Mas é um seminário que por onde passou, abençoou muitas pessoas. Tem gente na igreja aqui hoje que veio através do seminário. A Jaqueline, testemunho dela, é que ela assistiu esse seminário nas redes e depois ela não acreditou que o seminário era aqui da cidade. Ela ouviu aqui achando que isso era de longe. Depois, quando ela descobriu que era daqui da cidade, ela quis vir saber da igreja, onde era tal, e acabou ficando aqui. E hoje é uma brava guerreira nas fileiras aí da mídia social nossa, né? E ela era uma pessoa que estava à procura de Deus, né? Que ela vivia em seitas, né? Acho que ela era da Testemunha de Jeová, uma coisa assim. Foi difícil esse processo de ir para o digital, pastor? Olha, se foi difícil, não foi para mim, foi para quem fez. Eu só oferecia o material e dava pitáculo só. Ficava acompanhando as gravações e tal. E o menino que fez a edição, ele foi colocando animação, você viu ali, música e tal, ele fez. Mas e pro senhor, não só o seminário, mas agora com essa nova dinâmica de cultos online, como é que o senhor enfrentou a questão de televisão, de filmagem? Então, eu recusaria até morrer ser filmado. Eu gostava do áudio. Tanto é que tem um ano que nós convidamos ele para o Vocação Podcast. Então, Eu recusaria até morrer se fosse para ser filmado, porque eu gostava do anonimato. Eu achava que a palavra indo pura, só ela. Então, muita gente não sabia quem era. Luiz nunca viu, nunca ia ver. E até alguns lugares que os CDs continuam andando, acontece isso. Hoje tem gente que me acha no WhatsApp de Londres, de Portugal, da China. Aquele menino que veio aqui, que era treinador do Santos,
Ele congregava conosco da China e a gente se falava direto. Ele estava lá fazendo curso para treinador. E a gente tinha uma audiência boa no site da China. E é tudo gente que eu nunca vou conhecer. A gente nunca vai se falar. Porque não ia meu contato para as redes, só ia a mensagem, né? E até não teria como comunicar com esse tipo de gente. Mas de vez em quando alguém me acha. Recentemente agora, por exemplo, essa semana, uma família da Inglaterra estava até perguntando se tinha como ofertar aqui para nos ajudar. E lá não tem Pix. Ela falou, você me deu lá uns caminhos lá, que eu falei que nós não temos isso não. Aqui só tem Pix. Quem ajuda nos ajuda no Pix. Ela falou, é uma pena, porque por aqui não tem, a gente queria ajudar e a gente não está achando uma forma. Mas é lá da Inglaterra, tal. Ela falou, olha, eu acompanho. Aí que eu fiquei sabendo, ela falou, acompanho o trabalho de vocês no YouTube e no site há muitos anos. Que legal. Há muitos anos. Da mesma forma, esse rapaz que entrou no grupo da leitura agora de Santa Catarina, acompanha muito. Então tem muita gente que a gente vai conhecendo. Quando eles aparecem, fala, não, já há muitos anos que a gente ouve a rádio, depois da rádio passaram para o YouTube, passaram para o site. Então a gente tem essa ligação. Eu preferiria ficar assim o resto da vida. Quando tudo mudou? Na pandemia. Na pandemia, quando a gente falou assim, agora não tem mais culto para gravar e a gente vai perder o contato com essas pessoas e eles vão ficar Enfim, começou pensando aqui na igreja, falou assim, agora nós não temos os irmãos para vir aqui e nós vamos ter que gravar para eles. Então foi ali que a gente começou, para atender a pandemia, aceitar. O Guilherme começou na webzinha dele lá. É isso que eu ia falar, a gente tava lá, né, Gui? Guilherme, Bican lá da que secretaria. fica registrado, né? Nasceu com o Guilherme e o Hélio. Tinham Um computador meu, velho já, um notebook. Eu peguei emprestado uma webcam, que na época acho que era 600 de resolução. Não, aquilo Agora era nem 480p, aquilo lá era tudo. Então, foi com aquela primeira filmagem ali que vocês fizeram, que começou a levar para as pessoas o culto, porque eles não podiam mais vir na igreja, a igreja tinha que estar lacrada. Então a gente fazia só com o pessoal do louvor. Graças a Deus o nosso pessoal do louvor nunca se intimidou, né, nem da técnica. Glória a Deus por eles, foram valentes. E ali a gente foi começando. Então nessa época da pandemia, nós começamos a fazer isso. E aí esse culto nosso começou a andar. Quando acabou a pandemia, gravar o culto, nós trabalhávamos contra nós, porque estimulávamos as pessoas a ficar em casa e não virem no culto presencial. E foi uma decisão muito difícil na época, né? Isso era um medo, né? Então nós teríamos que voltar agora para o culto presencial, mas aí virou o chororô de quem estava longe. Chororô, modo de dizer, né? Tipo assim, não... Pastor, não para não, tem nos abençoado. Então tinha uma irmã ali que... Tinha uma comunidade no Nordeste que as famílias se reuniam na casa para acompanhar o culto, não tinha essa história? Não é uma... É o pessoal de Pernambuco, Belo Jardim, duas irmãs lá, Neide e... É 2N, é Neide e Nilva, parece. E eles têm um ponto de pregação lá, e essas irmãs entraram em contato, falando que nos ouvia, acompanhava, e às vezes eles compartilhavam um pouco daquilo que a gente tinha aqui lá. Eles têm, eu tenho ela no WhatsApp até hoje ainda. Maneide, um abraço para Maneide aí de espero que esteja acompanhando aí o Vocação Podcast. Belo Jardim, acompanha o Vocação, porque o Guilherme, ele... E foi realmente... Qualquer pessoa que passa por ele, durante as 24 horas do dia, ele fala, acompanha aí o Vocação Podcast. A gente tem feito propaganda bastante. Então, na verdade, que foi essa volta da pandemia que os irmãos começaram a pedir para não parar, porque tinha gente que
cuidava da mãe acamada, não podia ir na igreja, não podia deixar a mãe. Então o culto online, ela cultuava com a gente, tomava ceia com a gente. Outro porque trabalhava num hospital, nos horários de culto. Outro que não podia frequentar uma igreja por causa do horário que ele trabalhava. Então aí foi quando eu me desarmei com essa rejeição que eu tinha com o Câmara e falei, vamos continuar. E como a igreja evoluiu, né, pastor, nesse tempo, porque a Manancial é uma igreja pequena, né? Como é que o senhor enxerga tudo que a gente tem entregue hoje com o que nós temos? Eu entendo que a Manancial ela ainda é uma igreja pequena, que faz um grande trabalho. Às vezes tem igreja grande que faz um pequeno trabalho. Quando eu falo grande trabalho, é trabalho missionário. Porque o objetivo da igreja não é crescer como denominação. É crescer como missão e fazer as pessoas crescerem como cristão. Se uma igreja é grande, mas ela não leva a palavra e as pessoas que estão dentro dela são pequenas no crescimento, ela está falhando na missão. Ela é mais um negócio. Vira uma igreja que ela é boa para os líderes, para a religião e não para o reino. Porque para o reino o que importa é que as pessoas que entram na igreja cresçam como cristão, alcancem a maturidade, paladar, testemunho, e que ela cresça em missão, alcance vidas, que ela vá longe, que ela alcance pessoas, que esse é o objetivo da igreja. A proposta de Deus para Abraão era: em ti serão benditas todas as nações da terra. Israel falhou aí. Israel falhou porque Israel não quis levar o evangelho de Jesus que viria um dia para todas as nações. Foi fazendo amizade, parcerias, foi se mundanizando, né? E com isso Israel foi cortado e entrou nós, a igreja. A igreja tem essa missão agora, de levar o evangelho para todas as nações. Então, pelo nosso tamanho, pela nossa estrutura, até hoje, você vê que a nossa estrutura humana, ela é bem limitada. Então nós somos uma pequena igreja que fazemos, pelo nosso tamanho, um grande trabalho missionário, um grande trabalho evangelístico, um grande trabalho também de crescimento, porque é uma igreja que a pessoa tem, se ela tiver interesse, ela cresce espiritualmente, é bem focada na palavra, no ensino, na singeleza de servir a Deus. Então eu acredito que eu definiria que nós somos uma igreja pequena, sim. Pastor, a gente quer agradecer muito a disponibilidade do senhor de vir aqui conversar com a gente, ter enfrentado aí as câmeras, mas para nós é muito especial porque o senhor é o nosso pastor e não só, parece até leitura bíblica, né? O senhor é meu pastor. Mas o senhor sempre apoiou esse projeto, o senhor desde o início falou, olha, vai lá, começa, né? E a gente ainda usa muito da igreja, né? Mas nós não tínhamos nada, só tinha um boné, né? O pastor até brinca, vocês começaram a vocação só com o boné, e foi isso mesmo, a gente só tinha um boné. E o Senhor tem abençoado também esse projeto, né? Eu acho que a nossa intenção aqui é a mesma, de ser relevante, né, com esse trabalho. E hoje nós estarmos aqui comemorando um ano para um projeto que nós pensamos inicialmente em 10 gravações, né? Pois é. Não, vamos fazer 10 gravações, a gente solta. E hoje nós estamos completando um ano, para nós é muito simbólico trazê-lo aqui. A gente quer agradecer. E o nosso desejo, a nossa oração é que o Senhor continue abençoando o ministério da Manancial e que o trabalho continue sendo relevante, né? Amém. Porque eu acho que muito do que nós fazemos e plantamos aqui nesse ministério, nós nunca vamos saber, né? E eu acho que a ideia é essa mesmo, que se a gente souber, a gente se envaidece, né? Sim. Então é melhor que a gente não saiba e que a gente ganhe os frutos lá no céu, né? Essa é a nossa visão. Apesar de eu não querer estar aqui, mas foi bom estar aqui. Que bom. Participar desse um ano. Eu sei que todo início é desafiador, é assustador. Muita gente não começa nada exatamente pelo medo do início. O início, ele é um desafio. Existe o risco de naufragar,
existe o risco de desistir, de se frustrar. Então eu louvo a Deus por um ano de vitória. O podcast está vivo, está abençoado, está crescendo, como eu acabei de dizer agora há pouco, gradativamente. É o jeito que Deus opera. É o jeito que Deus opera, é gradativo. O que cresce de uma vez é inchaço. Inchaço não é bom, né? Músculo cresce devagar, agora inchaço cresce numa pancada, só que não é bom. Então eu louvo a Deus e que Deus continue abençoando vocês, dando direcionamento. Amém. Para que tudo, que um dia na glória vocês possam colher o fruto disso e ver até onde vocês chegaram. Todos nós, né? Todos nós estamos envolvidos nisso. Também tem que agradecer publicamente aí a Gabriela Laluce, que tem acompanhado aí a técnica, a Amanda Secati também, que tem sido bravas guerreiras aí na manutenção, porque a gente não faz sozinho, né, Hélio? Claro. A gente precisa de toda uma equipe aí apoiando, e sem contar todas as outras pessoas que já passaram por aqui, de maneira que não apresentaram nas câmeras, né? Sim. Pessoas que ajudaram a gente a construir tudo isso, e aí tem que citar nominalmente o meu pai, Ademir Roberto, que muita coisa que ele fez, o Jorge também, o Jorge Forte, que ajudou muito a gente aqui, enfim, várias pessoas. É uma palavra de gratidão, tá? Isso não é praxe do Vocação Podcast, a gente não fica aqui, a gente foca mais no conteúdo, mas eu acho que hoje é um dia específico para a gente agradecer a todo mundo. E para que também você agradecer também os nossos convidados, né? Com Todos certeza. os nossos convidados que toparam, que vieram aqui, que contribuíram com histórias, com todo o conteúdo, somos muito gratos, né, Gui? E não receberam nada para estar aqui, nós não contratamos ninguém para estar aqui, as pessoas vieram por... sinto lhe dizer, pastor, mas não vai ter nenhuma verba. Mas se o pessoal de casa quiser, a chave Pix está aqui desse lado. Mas eu agradeço pela água. A água boa. Ô, pastor, eu trouxe uma torcida. Trouxe a Aninha também, né, Aninha? Obrigado por ter vindo aí. Vem cá. Vem. Tem gente que não sabe quem é a Aninha. Vai lá, Aninha. Aparece ali do lado do teu pai. Ele pode passar no meio da câmera, não tem problema, não. A Aninha... Quebrar o protocolo aqui do Vocação. Olha, abaixa um pouquinho aí, Aninha. Aí, agora... ruim quando joga... Time ruim quando vai jogar fora, leva a torcida. É importante levar a torcida, né? A gente sempre finaliza aqui o Vocação com uma pergunta muito baseada no que nos trouxe a essa mesa, um pouquinho da ideia nossa aqui, que foi Martinho Lutero e o sapateiro. Naquele momento em que um sapateiro para Lutero na rua e fala assim: Lutero, como é que eu posso servir melhor a Deus? E Lutero responde com uma frase excepcional. Falou: olha, faça um bom sapato e venda a um preço justo. No sentido de que toda profissão, quando bem desempenhada, quando bem desenvolvida, ela nos ajuda a servir melhor a Deus. E aí a gente sempre fala isso para o professor, para o médico, para o advogado, para o empresário, para todas as profissões. E hoje nós queremos fazer essa pergunta para um pastor. Como que um pastor pode servir melhor a Deus? Talvez o pastor seja a pessoa que vai ter mais dificuldade de responder essa pergunta. Porque o sapateiro é só fazer um bom sapato. E o pastor, ele pode servir melhor a Deus estando em comunhão com Ele, o máximo que ele puder. Porque Deus pode dirigir ele para muitos caminhos. Então, sendo sempre humilde, dependente de Deus, pobre de espírito, como diz a palavra, e viver uma vida de comunhão diária. Nunca deixar que aquilo que Deus fizer, ele tome isso como glória humana, porque a soberba é a matéria-prima para a queda, é a vanglória, né? Então darmos sempre toda a glória a Deus e entender que tudo que a gente faz por Deus e para Deus veio do próprio Deus. Como diz a Bíblia, ninguém faz para Deus alguma coisa que você não tenha recebido dele. Se fizer para Deus alguma coisa que você não recebeu dele, essa planta será arrancada. Disse Jesus: toda planta que meu Pai não plantou será arrancada. Então eu creio que é isso.
Amém. Obrigado, pastor. Obrigado a você que acompanhou a gente aí até agora, que tem acompanhado esse trabalho nosso. A gente está iniciando aí a segunda temporada do Vocação Podcast e todo sábado vai ter um material novo para você, tá? Agora em estúdio novo, estúdio aí todo com visual preparado para entregar melhor para vocês aí os conteúdos. Assim como a gente sempre fez aqui, bons profissionais, pessoas que são de destaque aí na sociedade dentro de várias profissões e que vai ter esse bate-papo aqui falando um pouquinho da história, um pouquinho da profissão, assuntos relevantes. Esse que é o nosso principal objetivo aqui, tá? E a gente pede para você se inscrever nos nossos canais, tá? Nós estamos aí no YouTube, Facebook, Instagram, Spotify, Deezer, Apple for Podcasts, Amazon Music, Kawaii, TikTok, várias redes sociais, você pode procurar a gente. Se você seguir a gente, sempre que a gente conseguir, sempre que tiver um material novo, um conteúdo atual, você vai estar recebendo isso aí com exclusividade na tua rede, tá? Então se inscreva aqui no YouTube, ativa o sininho, porque isso é uma maneira que você sempre vai estar recebendo todos os conteúdos que nós estivermos preparando aí para vocês, tá? E agradecer também o pessoal aí da Água A e da Água G, que está conosco aí em mais um episódio. Água de qualidade, uma água mineral, natural, uma água que tem uma alcalinidade muito boa para o organismo, 7,71, uma excelente água. E fora os minerais também, que vai estar ajudando aí no seu processo de hidratação, tá? Invista na sua saúde, se hidrate, e a nossa proposta aqui é para você se hidratar com uma água mineral natural direto da fonte, que é a água A e a água G, tá bom? E temos também a Tex Lemon, que é uma água saborizada, tá? Você que gosta aí de algo mais descolado, sem abrir mão da hidratação, o produto melhor aí que nós estamos indicando é a Tex Lemon, já com o saborzinho de limão ali preparado e as mesmas características de saúde da água, tá bom? Então invista na tua saúde, porque a água A e a água G é a água que mata a sua sede, tá bom? Pessoal, muito obrigado, boa semana para vocês, e sábado tem mais episódio do Vocação Podcast, tá bom? Deus abençoe.